nessa parte aqui, vamos começar a fazer inúmeras simulações de funcionamento, né, do sistema. Primeiro, antes de começar a fazer essas simulações, eu gostaria de explicar as definições de cada módulo, como eles funcionam. É somente depois do entendimento de funcionamento de cada módulo, aí vocês vão começar a me acompanhar nas simulações facilmente. Ok? Primeiro, temos três modos: modo de autoconsumo, modo de cronometragem e modo de backup. Então, como funciona os três modos? Modo de autoconsumo, ele funciona dessa forma. Quando a geração está suficiente e ele vai começar a fornecer as cargas de backup e on-grid primeiro, e depois, se tiver excedente de energia, ele vai começar a carregar a bateria. E, ao mesmo tempo, fornece energia para as cargas e carregando a bateria, vai sobrar mais energia, ele vai injetar na rede. Ele funciona dessa forma. E caso a geração não for suficiente, o sistema ele começa a descarregar a bateria para alimentar as cargas. E caso for junta a geração solar e a bateria ainda não for suficiente para fornecer a energia total para todas as cargas, o sistema ele começa a puxar a energia da rede, ou seja, ele começa a consumir energia da rede da concessionária. Isso é um funcionamento típico de modo de autoconsumo. E modo de cronometragem. Nesse modo aqui, é possível para a gente definir período de carregamento de bateria e período de descarregamento da bateria. Como funciona nesses modos? Por exemplo, para o cliente da Europa, né, eles costumam que usa esse modo de funcionamento, pois nas regiões deles, lá, quando está no período eh, de horário de pico ou horário de ponta, as tarifas são altíssimas. E quando está fora do período de horário de pico, né, as tarifas são muito baixas. Então, a diferença é muito grande dentro do horário de pico e fora do horário de pico. E nesse caso, com- é, vale a pena, né, para os clientes de lá, eles começam a investir esse sistema híbrido para colocar em modo de cronometragem. E assim, pode trazer um retorno de financeiro muito rápido. E o terceiro é modo de backup. Esse modo de backup, o funcionamento é, é o seguinte, assim, você quer reservar uma quantidade de energia na bateria e normalmente você não quer usar essa quantidade de energia. Quando você vai usar? Você vai usar somente quando acontece a falha da rede. Então, em caso de falha da rede, você quer o sistema para trocar fornecimento de energia para a bateria, para as cargas. E geralmente, esse modo de backup a gente usa bastante em regiões que acontece muita queda de energia, por exemplo, aqui no Brasil. A maioria dos clientes que compraram inversor híbrido, eles usam esse modo de backup. Ok? Aqui são três definições dos modos de funcionamento. À frente, vamos fazer simulações de funcionamentos em cada modo, em modo de autoconsumo, modo de cronometragem e modo de backup. E também faremos simulações durante o dia e durante a noite, e também durante no dia, e de acordo com a situação de clima, né? E o funcionamento do sistema vai ficar mudando o tempo todo. Então, nesse caso, vamos fazer simulações, em um dia com bastante sol, ou seja, a geração é suficiente, com um pouco nublado, e um dia com bastante nuvem, bastante nublado, e até um dia de chuva. Como o sistema ele funciona em cada modo, em cada condição em cada condição clima. Que primeiro que vamos fazer as simulações de modo de autoconsumo. Modo de autoconsumo, aqui vamos começar a simular no dia e à noite. No dia, vamos começar a simular o dia com bastante sol e um dia com bastante sol e aconteceu uma falha da rede. E um dia com bastante sol aconteceu falha da rede e nesse momento o cliente
aumentou a carga de backup, e passou o limite do inversor. E também uma simulação no dia parcialmente nublado, né? A geração solar vai começar a reduzir um pouco e coberto de nuvens bastante nublado e a geração solar começa a reduzir bastante. É um dia chuvoso, né? Um dia com bastante chuva e a geração solar está zerada. E a simulação à noite, vamos simular o seguinte: a carga on-grid aumenta, vamos aumentar a carga de backup e carga de backup vamos aumentar até passar o limite do inversor. É como o sistema vai se comportar. E acontece a falha da rede à noite e acontece a falha da rede e também vamos simular um aumento de carga de backup para o passar o limite do inversor. Ok? Primeira simulação de autoconsumo, dia e noite. Vamos começar pelo dia. O sistema está em funcionamento de autoconsumo durante o dia. Então, podemos encontrar várias situações climáticas. Então, tem uma situação de com bastante sol e um pouco nublado, bastante nublado e o dia chuvoso. Então, vamos simular em cada situação como o sistema vai se comportar. Um dia com bastante sol, a gente tem um sistema aqui. A geração solar é 6.000 watts. Então, temos a carga de backup, 2.000. Carga on-grid, 2.000. Temos a bateria, aqui está sendo carregada com a potência de 1.000 watts. E além de alimentar as cargas on-grid, backup, carregar a bateria, o sistema ainda sopra energia de 1.000 watts para injetar na rede. Então, nesta situação, podemos observar aqui, essas imagens aqui estão com valores em teoria, tá? E aqui é uma imagem ou é um print foi tirado do monitoramento na simulação de laboratório. Então, temos 6.000 de geração de energia solar. Então, ele alimenta as cargas primeiro, a carga total aqui é o 4.000. Então, seja, 4.000 é 2.000, mais de on-grid é 2.000 backup. Então, total é 4.000. Então, o sistema alimenta as cargas de 4.000 e carrega a bateria com a potência de 1.000 watts. E sobra 1.000 watts de energia, vai para a rede. Então, esse é um funcionamento bem típico do modo de autoconsumo. Ok, vamos fazer uma simulação de queda da rede. E no mesmo momento, um dia bastante sol e geração é suficiente para fornecer todo o consumo da carga, a carregar a bateria, injeta na rede. E neste momento, vamos supor, aconteceu uma queda da rede. Então, ó, a rede que faliu. O que acontece com o sistema? Podemos observar aqui como o sistema está sem a rede. Então, essa parte de carga on-grid, normalmente ele está interligado nessa caixa de distribuição, o 4CA. Então, quando cair a rede, nessa caixa de distribuição fica sem energia. E o inversor ele não poder injetar energia para essa caixa de distribuição por questão de proteção de anti-iramento. Então, nesse momento, o sistema ele tem a carga somente backup e cargas on-grid vão ficar sem energia. Tá correto? Então, o fluxo agora é a geração solar, ele vai fornecer energia para a carga de backup de 2.000 watts e sobrando energia vai carregar para a bateria. Como que a, a rede já faliu e o sistema está sem conexão, e o sistema solar ele não consegue gerar mais energia, normalmente ele gera 6.000, mas nesse caso ele não consegue fornecer mais energia, pois ele não tem uma saída para a rede. Então, ele vai gerar de acordo com o consumo local e o carregamento da bateria.
Então, aqui tem uma dúvida. Por exemplo, aqui na definição de parâmetros da bateria, aqui eu defini a corrente de carregamento 19 amperes. Então, podemos calcular 19 multiplicar pela tensão da bateria 50 volts. A potência de carregamento que a gente configura é em torno de 2.000 watts, em torno de 1.000 watts. Então, porque nesse momento o sistema ele tá carregando a bateria com a potência de 2.500 watts. Ele não devia carregar a bateria com a potência de 1.000 watts. Isso tem a ver com a prioridade de utilidade de sistema solar. Então, a geração solar, como o sistema ele não poderia, né, na lógica dele, né, não poderia dispersar a energia, a geração de solar. Então, ele aproveita a geração ao máximo que possível para carregar a bateria. Então, nesse caso, o sistema não vai respeitar o valor que você configurou aqui no aplicativo. Ele vai carregar a bateria com a máxima corrente que a bateria aceita. É por isso, nesse caso, o sistema não vai carregar a bateria com a potência de 1.000 watts e carregar com a potência máxima de 2.000 watts. Podemos observar na simulação real aqui, o sistema está girando 4.500 e alimenta as cargas de 2.000 de backup e carrega a bateria com 2.500 watts. Ok, na próxima geração, aconteceu falha da rede e também o cliente percebeu isso, né? E decidiu colocar mais cargas, tirou mais cargas da conexão de on-grid e conectou na carga de backup. E nesse caso, a carga de backup ele aumenta para 9.600 watts. Mas o inversor, a potência nominal dele é 8.000. O que pode acontecer nesse caso aqui? Como a rede que faliu, então temos a carga on-grid de 2.000, ele fica sem energia. Aqui, o sistema não vai fornecer energia para o carga on-grid. Então, o sistema apenas vai alimentar as cargas de backup, ou seja, 9.600 volts. Nesse caso, a geração tem o máximo que ele consegue fornecer é 6.000. E o sistema vai começar a descarregar a bateria. Bateria em potência de 3.600, juntando 3.600 e 6.000 é 9.600 para alimentar as cargas de backup. Porém, esse fornecimento, dessa forma, o tempo de fornecimento é até apenas 60 segundos, pois a energia de conversão, o inversor está convertendo CC para CA, a potência máxima é até 9.600 por 60 segundos. E nesse caso, como o carga de backup já passou o limite do inversor, né? Então o inversor vai funcionar apenas 60 segundos e depois apresenta uma alarme de sobrecarga. E depois de 150 segundos, o inversor vai se reiniciar e tenta alimentar as cargas novamente. Caso o inversor detecta a carga continua sendo 9.600 watts, vai entrar em aquele círculo de funcionamento. Você vai repetir e apresentar alarme, depois reiniciar e tenta alimentar novamente, depois você vai apresentar alarme de sobrecarga novamente. Então, esse é o funcionamento do sistema nesse cenário. E caso a gente ligar uma carga de backup acima de 10.000, 10 kW, o inversor ele vai se desligar imediatamente. Ou não igual que a gente liga 9.600, ele consegue fornecer 60 segundos de energia, mas se você ligar a carga de backup acima de 10 kW, o inversor ele desliga imediatamente e apresenta alarme. Ok? Vamos fazer uma simulação de um dia um pouco nublado, parcialmente nublado, em alto consumo. Nesse caso, a geração solar ele diminui de 6.000 até 5.400, tá certo? Como a geração
ele diminuiu. Aqui temos a carga de on-grid 2.000 watts, mais carga backup 1.800, 3.800, mais uma carga, né, de bateria. A potência é 1.000. Então, a geração solar 5.500 ele fornece energia para as cargas e carrega a bateria e o resto para a rede. O que muda aqui é o quando a geração solar começa a reduzir, o sistema vai reduzir a geração injetada na rede. Então, ele diminuiu 600, de 6.000 para 5.400. Então, aqui diminui 600 watts também. Na simulação real, podemos observar aqui no print, a geração está com 5.400 watts, né? Ele vai alimentar as cargas de 3.800 watts e carregar a bateria com a potência de 1.000 watts. O resto vai para a rede. Ok, o próximo cenário aqui, vem bastante nuvem, e o céu está encoberto de nuvens, né? A geração começa a diminuir significativamente. Agora a geração solar está com 2.300. Qual o comportamento do sistema neste cenário? Temos a carga de 2.000 on-grid e temos a carga de backup de 1.800. Então, a carga total é 3.800. Como a geração solar não é suficiente para fornecer a energia total para duas cargas, né, 3.800, então o sistema, o inversor H2, ele entende que precisa descarregar a bateria para fornecer uma parte de energia para alimentar as cargas. Então, nesse cenário, o sistema vai começar a usar a energia solar e descarregar a bateria para alimentar as cargas. E um dia com bastante chuva. Com bastante chuva e a geração está zerada. Neste cenário, então o sistema ele não tem mais geração solar, ele precisa descarregar a bateria. Neste cenário, ele vai aumentar a potência de descarregamento da bateria para tentar alimentar todas as cargas. Podem observar aqui, carga on-grid, carga backup, 3.800 total. Então, o sistema, inversor H2, ele vai descarregar a bateria com a potência de 3.800 para fornecer energia. E na simulação real, você pode observar a geração está zerada. Então, o inversor ele puxa a energia da bateria para alimentar as cargas backup. Ok? Essa é uma simulação de um sistema em modo de alto consumo durante o dia. Aqui vamos para a simulação à noite, em alto consumo. Sim. Ok? Vamos imaginar um cenário. É uma noite com tanta tranquilidade no interior. Então, como é tão tranquilo, até os motores não fornecem mais energia. E temos uma carga de on-grid 4.400, mais a carga de backup 1.800. Então, como o sistema funciona dessa forma? Deste cenário. A geração solar está totalmente zerada, então temos a carga total em 4.400 e mais 1.800, então é 5.000, 6.200. O sistema vai começar a descarregar a bateria com a potência de 5.000. Então, não é suficiente para fornecer energia total para as cargas. Como a bateria, a máxima potência de descarregamento é 5.000. Isso é limitado pela máxima corrente de descarga da bateria. Ou seja, esta bateria está com 50 volts de tensão, com a corrente de descarga de 100 amperes. Então, ele consegue fornecer a máxima energia de descarga é 5.000. O inversor, ele não consegue forçar a bateria para fornecer mais energia para alimentar todas as cargas. Então, neste cenário, o inversor ele precisa puxar mais energia da rede para alimentar a carga total. Podemos observar aqui, o inversor descarrega a bateria com a potência de 5.000
e puxa a energia de 1.200. Então, o total é 6.200 para a alimentação de todas as cargas. Ok, próximo cenário aqui. À noite, a carga de backup é 1.200, 1.800, carga on-grid é 6.500. Tá correto? E neste cenário, qual que é o fluxo, né, de funcionamento do sistema? Comparando com a primeira simulação, a gente aumentou a carga de on-grid de 4.400 para 6.500. Então, neste cenário, o funcionamento é super simples. O fornecimento de energia da bateria até 5.000 watts ao máximo. O inversor ele não consegue puxar mais energia da bateria, então ele vai puxar mais energia da rede. Como que a carga de on-grid aumentou, então o sistema, o inversor ele vai aumentar o consumo de energia da rede para conseguir fornecer energia suficiente para as cargas. E próximo cenário. À noite, aí quando a gente aumenta a carga de backup de 1.800 watts para 4.300 watts, como o sistema vai funcionar? O funcionamento é o seguinte, é quase a mesma coisa. O sistema ele vai puxar 5.000 watts de energia da bateria, o resto ele vai começar a consumir da rede. Então, quando você aumenta a carga de backup, então ele vai puxar a energia da backup, puxar a energia da rede para fornecer mais energia para a carga de backup. Então, quase igual ao que você aumenta a carga de on-grid. Na simulação real, podem ver aqui, o sistema ele descarrega a bateria com 5.000 watts e ele puxa a energia de 1.300 da rede, total é 6.300. Então, a carga total é 6.300. Ok, vamos supor, tem mais um cenário aqui. Vamos supor, o cliente ele aumentou mais carga de backup. Ele aumentou até 8.200 watts. Então, 8.200 watts ele passou o limite do inversor. Será que neste cenário o inversor vai apresentar alarme de sobrecarga? A resposta é não. Por que acontece isso? É porque a carga de backup está interligado na rede através dos relés. Então, os relés eles suportam a maior corrente. Nesse caso, quando o inversor ele não consegue fornecer energia total para a saída de backup ou carga de backup, nesse cenário, o inversor ele vai fornecer 5.000 watts para carga backup e está faltando 3.200 watts, tá certo? O sistema ele vai puxar a energia de 3.200 watts da rede para fornecer a carga de backup. É exatamente, é exatamente por causa de relé. Está interligado com a rede, então essa capacidade de fornecimento de energia depende da corrente que o relé que suporta. Ok, mais um cenário aqui. A rede faliu. À noite, temos a carga on-grid 4.800, mais carga backup 1.400, a carga total é 4, 5, 6, 6.200. O que poderia acontecer neste cenário? É um pouco parecido com o funcionamento de alto consumo, né? Quando falha a rede, então carga de on-grid que vai ficar sem energia e o sistema apenas precisa alimentar as cargas de backup. Então, nesse caso, o inversor ele vai descarregar a bateria com a potência de carga. Nesse cenário é 1.400. Ok, próximo cenário que é à noite e o sistema ele falhou a rede e o cliente aumentou a carga de backup para 7.000. Nesse cenário, como vai funcionar? O sistema ele funciona dessa forma.
Como que não tem a rede para puxar mais energia e a bateria está em limite dele, 5.000. O inversor ele não tem uma outra saída. Então, nesse caso, ele tem que forçar a bateria para fornecer mais energia para backup, porque você ligou a carga de backup 7.000 watts. Então, ele vai forçar a bateria para fornecer energia 5.000, mas como a bateria ela está com uma placa chamada de PMS. PMS funciona como cérebro da bateria, ele monitorar e também ele serve para proteção de bateria. Quando o PMS detectou a máxima corrente, ultrapassou o limite dele, então ele vai começar a entrar em proteção e para de fornecer energia. E nesse cenário, o que vai acontecer é que o inversor H2 ele vai tentar forçar a bateria para fornecer mais energia, ou seja, mais corrente, que mais corrente ele vai conseguir. E PMS da bateria detectou a maior corrente, então ele entra em proteção, vai começar a apresentar alarme aqui, alarme no light de alarme, e em 15 segundos, a bateria ele vai parar de fornecer atenção para o inversor. Aí o inversor fica sem atenção da bateria, e neste cenário, como é à noite, a geração solar está zerada e acontece uma falha da rede, e o inversor se desliga sozinho, pois a única fonte do inversor é através da bateria. Uma bateria entra em proteção, né? E desliga o inversor. E depois de um tempo, né? Depois de 60 segundos, o PMS da bateria vai tentar reiniciar e fornecer atenção para o inversor. E o inversor ligou no, é, ele fica ligado novamente, entrou em funcionamento e tenta forçar novamente a bateria para fornecer energia para backup de 7.000 watts. E nesse caso, entrou em círculo de falhas, né? Vai começar a apresentar falhas e depois se desligar e bateria depois fornece, depois de 60 segundos, fornece energia novamente para o inversor. O inversor entra em modo de funcionamento, depois tenta forçar a bateria novamente. Aí depois apresenta alarme na bateria e desliga novamente. E assim por diante. O funcionamento é assim. Então, aqui são todas as simulações à noite, em modo de autoconsumo. Então, aqui, já finalizamos todas as simulações em modo de autoconsumo, tanto para dia quanto para noite. Acredito depois dessa parte de apresentação, aí muitos de vocês já entendem, né, bem como funciona o modo de autoconsumo em muitos cenários. Próximo modo é modo de cronometragem. Como já falamos, o modo de cronometragem, você pode definir o período de carregamento e descarregamento. Aqui é o print do aplicativo de parâmetros que você vai definir. Por exemplo, período de carregamento, podemos definir tempo de carregamento a partir das 9 horas de manhã até 10 horas de manhã. E potência de carregamento, vamos definir 3.000 watts aqui. E dias úteis, podemos definir a segunda, terça, quarta, quinta-feira. E período de descarregamento, a gente pode definir também. E tempo de descarregamento à noite, a partir das 19 até 21. E potência de descarregamento é 1.000 watts. Dias úteis, podemos definir também qualquer dia da semana. E o mais importante, aqui definimos período de carregamento ou período de descarregamento. Mas e como o sistema funciona e fora desse período definido? E aqui podemos definir ele funcionar como modo de autoconsumo ou modo de reserva. Normalmente a gente coloca em modo de autoconsumo, mas depende da sua necessidade, você pode definir qualquer modo que você quer. E período de carregamento e descarregamento, você pode definir até 7 períodos para para carregamento e para descarregamento. O próximo slide, vamos fazer simulação de períodos de carregamento no dia e à noite.
e período de descarga, descarregamento no dia e à noite. Ok? Modo de cronometragem, carregamento durante o dia e noite e descarregamento no dia e noite. Primeiro, vamos começar as simulações de carregamento no dia e à noite. O sistema está em modo de cronometragem. A gente configurar a partir das 9 horas até 10 horas de manhã para o sistema funcionar como carregar a bateria. E a potência de carregamento vamos definir 13.000 watts. Dias úteis, a gente colocar todos os dias da semana. E quando fora desse período, a gente definir o sistema ali funcionar como um modo de autoconsumo. Então, o que pode acontecer? E antes de período e depois do período e durante o período, né? Vamos fazer a simulação seguinte. Antes das 9 horas, como o sistema ele está em funcionamento de autoconsumo, né? Que a gente definiu fora de período, então vamos fazer uma simulação em um dia um pouco nublado. A geração solar é 2.500 watts. Ele vai fornecer energia para as cargas. Como não é suficiente, o sistema vai tentar descarregar a bateria para conseguir fornecer energia total que as cargas que precisam. Então, nesse momento, podemos ver a geração solar está em 2.500, fornece energia para a carga, mas não é suficiente. O sistema ele tem que descarregar uma parte da bateria, 1.300 watts, né? E a partir das 9 horas, ele vai começar a entrar em modo de cronometragem. Ele estava em modo de autoconsumo. Quando ele começa a entrar em modo de cronometragem, como a gente definiu esse período para carregar a bateria, podemos observar aqui, antes das 9 horas, a bateria ele é uma fonte. Então, ele é uma fonte, ele fornece energia para as cargas. Mas depois, a partir das 9 horas, podemos observar a bateria ele se torna uma carga. É porque a gente definiu o sistema para carregar a bateria. Então, a bateria ele recebe energia para ser carregado, de acordo com a nossa configuração. E neste cenário, a geração solar ainda não é suficiente. O sistema ele tem que puxar mais energia da rede para alimentar as cargas e também para carregar a bateria. E como a gente decidiu para carregar a bateria, o sistema vai mandar o máximo que ele consegue para carregar a bateria. Nesse caso, é 2.400 watts para carregar a bateria. Na simulação real, é 2.500 watts de geração solar. E também ele vai puxar a energia de 3.700, né, watts da rede ali para alimentar a carga total, 3.800 watts, e também carregar a bateria com a potência de 2.400. E a partir das 10 horas, então ele vai sair do período de carregamento que a gente definiu. E depois, a partir das 10 horas, ele vai funcionar em modo de autoconsumo novamente. Então, podemos observar a bateria ele se tornar de uma carga para uma fonte novamente. Então, o sistema está com geração solar 2.500 mais 1.300 de geração de bateria, de fornecer energia total, né, para todas as cargas. Isso é o funcionamento no dia. E como ele funciona à noite, no período de carregamento? Vamos supor a gente configurou o sistema para carregar a bateria a partir de 1 hora de madrugada até 2 horas. E a potência é 3.000 watts. E fora do período também funciona como modo de autoconsumo.
Então, antes da 1 hora de madrugada, o sistema ele funciona desse jeito. E ele vai puxar energia da bateria, como é modo de alto consumo, e puxa a energia da bateria para alimentar as cargas totais do local. Então, na simulação real, descarrega a bateria com 4.000 watts para energizar as cargas. E a partir de 1 hora, o sistema ele começa a entrar em modo de carregamento, né? Em modo de cronometragem de carregamento. O sistema ele começar a carregar a bateria é a mesma coisa que a bateria ele se tornar de uma fonte para uma carga. E neste cenário, o sistema ele começa a consumir mais energia da rede, começa a carregar a bateria com a potência de 2.100 watts. E na simulação real, podemos observar, ele está puxando energia de 6.000 watts para alimentar as cargas de 4.000 e também para carregar a bateria, em potência de 2.100. E a partir das 2 horas, o sistema ele sai do modo de cronometragem e entra no modo de autoconsumo. E nesse cenário que o sistema em autoconsumo ele não precisa carregar mais bateria, a bateria se torna de uma carga para uma fonte. Então, nesse cenário que o sistema ele começa a descarregar a bateria e para alimentar todas as cargas. Na simulação real, que é fora do período de cronometragem, em modo de autoconsumo, o sistema começa a descarregar a bateria em 4.000 watts para alimentar a carga total em local. Então, esse é um simulamento de modo de cronometragem de carregamento no dia e à noite e descarregamento. Como o sistema ele funciona, o descarregamento no dia e à noite? Vamos saber. A gente definia o período de descarga a partir das 9 horas e até 10 horas de manhã. A potência de descarregamento, 2.000 watts. Dias úteis, todo dia da semana. E fora desse período, aí continua em modo de alto consumo. Ok? Antes das 9, em modo de consumo, a geração é suficiente, ele fornece energia para as cargas e também carrega a bateria. E neste cenário, podemos observar a geração é 5.100 watts. Então, ele é exatamente, ele consegue fornecer carga para a bateria e o resto e para carregar, fornece energia para as cargas e o resto vai para carregar a bateria. Na simulação real, podem observar, geração fotovoltaica 5.000, ele alimenta as cargas de 4.000 e sopra 1.000 watts para carregar a bateria. E a partir das 9 horas, o sistema ele entra no modo de cronometragem. Como aqui no cronometragem a gente definiu a partir das 9 horas, a gente quer descarregar a bateria. Então, como funciona, né, esse sistema a partir das 9 horas? O sistema ele começa a descarregar a bateria. Lembrando, esse 2.000 watts de potência de descarregamento é a potência que você quer injetar na rede. Não é a potência de descarregamento da bateria. Precisa tomar cuidado com essa diferença aqui. Então, o sistema, para garantir o fornecimento de 2.000 watts para a rede, ele tem que descarregar a bateria, pois a geração solar não é suficiente. Podemos observar que a geração solar está com 5.100 watts e fornece energia para as cargas e a bateria ainda e o resto não é suficiente para chegar a 2.000 watts para a injeção da rede. Temos uma carga 2.700 mais 1.400, total é 3, 4, 4.100. 4.100. Então, 5.100 menos 4.100 é 1.000 watts. Então, está faltando mais 1.000 watts para chegar a 2.000 de injeção na rede. O sistema ele tem que descarregar a bateria com a potência de 1.000 na simulação.
simulação real, podemos observar aqui também 5.000 watts de geração e 1.000 watts de descarregamento da bateria para fornecer a carga de 4.000 e injeção de 2.000 watts para a rede. E a partir das 10 horas, o sistema ele sai do modo de cronometragem, então ele entra em modo de autoconsumo. Então vai seguir o lógico, né, de funcionamento de autoconsumo. A geração solar fornece energia para o carga e o resto para carregar a bateria. Mas nesse cenário não sobrou nenhuma energia para a rede, então a injeção para a rede é zero. E funcionamento da noite? A gente vai definir o período de descarregamento à noite a partir das 19 até 20 horas. É exatamente esse modo de funcionamento que muitos clientes na Europa eles costumam configurar, né, para funcionar. Por exemplo, o cliente de lá ele quer injetar a potência de 2.000 watts nesse período para vender energia para a rede da concessionária. Como funciona? Antes das 19 está em modo de autoconsumo. Vamos supor temos a carga de 2.700 watts e 1.400 watts de backup. Total é 4.100. O sistema está em funcionamento de autoconsumo, ele vai descarregar a bateria para fornecer energia para as duas cargas. Na simulação real também, 4.000 watts de descarregamento da bateria para a carga. E a partir das 19 horas, o sistema ele vai começar a descarregar a bateria para fornecer energia, né, para a rede. A gente definiu 2.000 watts de injeção na rede. Mas aqui, na situação real, podemos observar como a carga total é 2, 3, 4.100. Então, a máxima potência que a bateria consegue fornecer é 5.000. Então, apenas sobrou 900 watts. Então, neste cenário, o sistema não vai poder atender a sua demanda de 2.000 watts para a rede. A máxima que ele consegue fornecer para a rede é 900 watts. Na simulação real, podemos ver descarregamento da bateria 5.000 watts e fornece 4.000 para a carga e 9.000 para a rede. E a partir das 20, depois das 20 horas, né? O sistema ele sair do modo de cronometragem de descarregamento, ele não vai vender mais energia para a rede. Ele começa a funcionar em modo de autoconsumo. Quando ele funcionar em modo de autoconsumo, então ele vai começar a descarregar a bateria apenas para alimentar as cargas e não vender nenhuma energia para a rede. Bom, aqui são as simulações de modo cronometragem de descarregamento, tanto no dia e quanto à noite. E aqui finalizamos a modo de cronometragem. Espero que você que entendem bem agora como funciona esse modo de cronometragem. E o terceiro modo é o modo de backup. Modo de backup, antes de começar a fazer simulações, gostaria de explicar um pouco sobre alguns conceitos básicos. Por exemplo, SOC. SOC e DoD. O que significa essas letras? Então, SOC e DoD, e tudo vem da palavra em inglês, ou state ou charge. Isso significa estado de carregamento ou estado de carga da bateria. O DoD é o Dips ou Discharge, isso significa estado de descarga. O SOC, quando o SOC está em 80%, por exemplo, aqui na imagem, isso significa a bateria está em carregamento em nível de 80%. E DoD, neste momento, é 20%. Quando você soma SOC e DoD, sempre é 100%. Aqui no modo de backup, né, a gente vai decidir ou definir a quantidade de energia que a gente queria armazenar na bateria para uso em caso de falha da rede. Normalmente, a gente vai definir valor de retenção SOC, vamos supor, é, vamos colocar valor de 95%. E
Potência de carregamento da bateria 3.000 watts. Então, agora duas situações quando a gente definir esse valor de SOC. SOC que a gente definir, ele pode ser maior do que SOC real da bateria. Por exemplo, nesse caso, a bateria está em nível SOC de 80% em real, mas o valor que a gente definiu é 95%. Está maior do que o SOC real da bateria. Ou também, o valor que a gente vai definir pode ser menor do que o SOC da bateria. Por exemplo, vamos colocar 70% aqui. Então, esse valor seria menor do que o SOC real da bateria. Então, em cada situação assim, e no dia e à noite, como ele funciona, né? Que quando for definir SOC está maior do que SOC real ou está menor. E tanto no dia quanto à noite, como tudo isso funciona. Vamos começar essa parte de simulação também, ok? O sistema está em modo de funcionamento de backup. O valor de SOC que a gente definiu é 80%. A potência de carregamento da bateria está em 3.000 watts. Como ele funciona no dia e à noite? E durante o dia, quando a gente configurar um valor, esse valor está maior do que SOC real da bateria ou está menor do que SOC da bateria. E à noite também, vamos fazer as simulações desse modo de backup. Ok, primeira simulação é quando, no dia, em modo de backup, no dia, o valor de SOC que a gente definiu está maior do que a bateria. Em um dia com bastante sol, então tem bastante gerações, né? Então, e o sistema solar está com geração de 6.000 watts. Como a gente definiu SOC 80%. O SOC real da bateria está em 33% nesse momento. O sistema ele funciona em modo de alto consumo. Ele vai fornecer uma parte de energia para a carga. Nesse caso, temos carga de 1.500 e mais 1.000. Então, 2.500. E o resto ele vai soprar energia para carregar a bateria. Nesse caso, vamos supor a bateria está em carregamento de 2.600 watts. Ainda sobra mais de 800 watts para injeção na rede. Então, na simulação real, podemos observar que 6.000 geração ele vai fornecer energia para carga de 2.500 e carregar a bateria com a potência de 2.700 e soprar 600 para a rede. E assim o sistema vai carregar a bateria. E quando em um dia nublado, a geração começa a reduzir, como o sistema funciona? A geração agora não é suficiente, né? Não é suficiente para alimentar as cargas. Vamos, olha, vamos supor ele tem geração de 3.000 watts. Temos a carga de on-grid 1.600 e carga backup 1.000. Agora temos 2.600. A geração ele consegue fornecer 2.600, ainda sobra 400, tá correto? Como que a gente definiu que SOC para 80%? Então o sistema ele entende a gente dá prioridade para carregamento da bateria até 80%. E neste cenário, o sistema ele muda a forma de funcionamento, ele começa a consumir energia da rede. Aí, junto com a geração solar, para alimentar as cargas, também tenta carregar tenta carregar a bateria com a máxima potência que possível. Por isso, vocês estão vendo esse cenário. O sistema está com geração de 3.000. Ele está puxando 2.300 watts da rede e para alimentar as cargas de 2.600 e também carregar a bateria com a máxima potência para a bateria chegar ao nível de 80% ou mais rápido que possível. A mesma situação, vamos simular neste momento
aconteceu a queda da rede. Como o sistema funciona? A geração ainda não é suficiente, 3.000. Temos uma carga de backup de 1.000. Como aconteceu uma falha da rede, né? E a carga de on-grid fica sem energia. O sistema ele vai alimentar apenas carga de backup 1.000 watts. Então ele sobra 2.000 de geração para carregar a bateria. Então vai ficar carregando a bateria com geração de 2.000. Ele não tem como puxar mais energia da rede por causa de falha da rede. Então ele vai ficar carregando apenas com 2.000 de geração. E por acaso ah, se a condição climática mudar ou aumentar a geração solar, ele vai aumentar mais potência de carregamento. Então vamos fazer mais uma simulação aqui. Em um dia nublado, geração não suficiente, e neste cenário aconteceu uma falha da rede e o cliente decidiu aumentar a carga de backup. Como o sistema funciona? E no modo de SOC, você definiu SOC 80%, mas a bateria está com 77% de SOC. Neste cenário, como aconteceu a falha da rede e o sistema, a única fonte ele consegue puxar é a geração solar. Então, o inversor ele depende totalmente da geração solar. Ele vai alimentar as cargas de 2.300, né? E vai fornecer o restante 700 watts para carregar a bateria. Então, comparando com a simulação anterior, podemos observar que quando você aumenta a carga de backup, então o sistema ele vai tentar diminuir a, a potência de carregamento da bateria para fornecer mais energia para a carga de backup. Então, esse é um funcionamento de em modo de backup no dia quando for definir um valor SOC maior do que SOC da bateria. E funcionamento de menor. Aí no dia você definiu um valor de 80%, mas a bateria real, né, SOC da bateria real está maior do que o valor que você definiu. Como o sistema funciona? Agora podemos observar a bateria está com SOC 89%. A geração tem bastante, a geração solar 6.100, e nesse cenário podemos ver o sistema ele está carregando, né? Está carregando a bateria com a potência 2.200 watts e alimentando a carga, sobrando energia para 600 watts. Podemos analisar isso aqui. O valor de SOC que a gente configurou é 80%, mas SOC real da bateria neste momento está em 89%. O sistema ele não parou de carregar a bateria. É por causa de prioridade de geração solar que já mencionamos nos slides anteriores. Para não desperdiçar a geração solar, o sistema ele vai utilizar geração solar para carregar a bateria até 100%, mesmo que você configurou a SOC da bateria 80%. Tá correto? Então, na simulação real, podem ver 6.000 watts de geração e fornecer energia total para as cargas e também para carregar a bateria. E o resto vai para a rede. E outro cenário que geração solar não suficiente. Vem um pedacinho de nuvem, aí os modos ficam cobertos de sombreamento das nuvens, então começa a reduzir a geração. E o sistema está em modo de alto consumo, né? Então temos carga de 2.400 mais carga de backup 800, total é 3.200. Como a geração solar não é suficiente para fornecer energia total para todas as cargas, o sistema ele é obrigatório para descarregar a bateria para fornecer energia para as cargas. Então esse é o modo de alto consumo, mesmo que o valor que você definiu SOC de bateria 80% está menor do que 86%. E outro cenário aqui,
Neste momento, aconteceu uma falha da rede. Então, o que pode acontecer? A geração ainda não é suficiente, né? E com a baixa geração de 2.000 watts. Neste momento, o sistema, como ele aconteceu uma queda da rede, então as cargas de on-grid ficam sem energia. O sistema ele fornece energia apenas para carga de backup. Vamos supor, carga de backup agora é 800 watts e o resto ele vai carregar a bateria. Lembrando, essa OC que você configurou é 80%. Mas como está sobrando a geração solar, você vai carregar a bateria da mesma forma. Ok? Neste momento, vamos supor que o cliente aumentou a carga de backup. A geração ainda não é suficiente, 2.000, e com a falha da rede, e o cliente aumentou a carga de backup. O sistema ele que entende, ele tem que descarregar a bateria, pois a geração é de 2.000 watts, não é suficiente para fornecer 4.000 para a carga de backup. Então, o sistema ele é obrigatório, né, para descarregar a bateria com a potência de 2.000 watts, juntando a potência de bateria e a potência de módulos é 4.000. Então, aqui são as simulações de modo de backup no dia, quando SOC definido 80% está menor do que a bateria. E as simulações à noite. À noite, vamos supor, à noite você configurou o sistema para funcionar em modo de reserva, modo de backup. E o valor que você definiu está maior do que a bateria real à noite. Então, o funcionamento à noite, a única diferença com a diferença do dia é a geração solar está zerado. Então, neste momento, o sistema ele precisa puxar a energia da rede, né, para carregar a bateria. Porque a SOC real da bateria está em 74%. O valor que você configurou está em 80%. Então, o sistema ele entende e precisa comprar energia da rede para carregar a bateria até 80%. E também tem as cargas, o sistema ele precisa comprar mais energia, né, para alimentar todas as cargas. Então, na simulação real, se podem ver aqui, o sistema está puxando energia 5.500 watts para alimentar as cargas e, ao mesmo tempo, carregar a bateria. Está em 74% SOC. Quando ele carrega até 80%, ele vai parar de fornecer energia para a bateria e alimenta apenas as cargas. Ou seja, ele vai diminuir a quantidade de compra de energia da rede. Vamos supor um cenário que falha a rede neste momento. Então, a mesma coisa, a carga on-grid fica sem energia, o sistema se fica apenas com a carga de 1.100 watts. O sistema ele não tem mais outra opção, ele tem que descarregar a bateria, pois a bateria agora é uma única fonte que o sistema ele consegue puxar energia para fornecer. Mesmo que você configurou SOC de 80%. Mas é exatamente esta função é a função de modo de backup. Quando aconteceu uma falha da rede, não se importa qual valor de SOC que você configurou, ele é obrigatório para carregar a bateria para fornecer energia. Podemos ver na simulação real o sistema descarregando a bateria em potência de 1.100 para alimentar as cargas de backup. Então, esse é um funcionamento à noite, quando você definir o valor SLC está maior do que SLC real. E quando você definir um valor 80% está menor do que SLC da bateria. Ou neste cenário, agora que a bateria está com SLC real 87%, está maior do que o valor que você configurou, tá correto? Então, neste momento, à noite ele funciona tranquilamente em modo de alto consumo. Ele vai descarregar a bateria para fornecer energia para as cargas de on-grid e backup.
Então, te descarregando 3.400 watts para fornecer energia para a carga de 3.400 watts. E outro cenário, neste momento, aconteceu uma falha da rede. Aconteceu uma falha da rede, então carga de um grid 2.300 watts fica sem energia, né? E o sistema ele começa a descarregar a bateria para alimentar apenas carga de backup. Então, S1 é uma simulação de funcionamento de backup à noite, quando o valor definido está menor do que SOC real da bateria. Então, com todas essas simulações, acredito que todo mundo que entende bem, né, que como funciona em modo de backup. Bom, a parte 6, configuração da porta de gerador. Então, esta configuração é muito importante para a gente. A porta de gerador, esta porta do inversor H2 é